Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos continuar o PET volume 4. Esta é a correção da semana 4 do conteúdo de português do 5º ano do ensino fundamental. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos começar. O tema dessa semana é discurso direto e indireto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, proferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. A atividade 1 pede que você leia o texto a seguir. O título do texto é Qual é o poliglota que fala mais línguas? Segundo o Guinness, é o militar aposentado norte-americano Greg McCox, capaz de ler e escrever em 64 línguas, 14 delas com fluência e 11 dialetos. Mas há também casos extraordinários que não foram registrados no livro dos recordes. O catarinense Carlos Amaral Freire, de 82 anos, já estudou 135 idiomas. Há mais de 50 anos aprendo 2 novos por ano, mas não tenho a vaidade de ser o maior poliglota do mundo. Diz, só para conversar com a minha família, eu preciso de 5 línguas, o basco, espanhol, italiano, grego e português. Ele é autor do livro Babel de Poemas, com textos traduzidos de 60 línguas diferentes para o português. Recentemente, estudou o baixo alemão, falado no norte da Alemanha, e siciliano e revisou outras 5 línguas. Após a leitura do texto, vamos ver o que a atividade número 1 está pedindo. Atividade 1. A finalidade do texto colocado acima é informar. Letra A. Se você marcou a letra A, você conseguiu acertar a atividade 1. Na sequência, temos a atividade 2, que pede para você o seguinte: grife os trechos que constituem o discurso direto e circule os trechos que constituem o discurso indireto, e em seguida defina. E aí, turma, eu fiz o seguinte: eu grifei em amarelo o que é discurso direto, ou seja, a fala do personagem, e em verde, em vez de circular, para não ter que circular tudo, eu coloquei em verde o discurso indireto, que é basicamente o restante do texto, ok? Quem conseguiu responder dessa forma, conseguiu acertar a primeira parte da atividade 2. Na sequência, é pedido que você coloque o que é discurso direto e indireto, e eu coloquei que o discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. E depois, na letra B, o discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem proferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem, ok? Após resolver então a atividade número 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Ele é o autor do livro Babel de Poemas. A forma pronominal substitui o nome de Carlos Amaral Freire. Se você respondeu assim, acertou. Na atividade 4 tem o seguinte. Atividade 4. Leia a piada a seguir. Uma cliente furiosa foi à padaria onde eu trabalhava, para se queixar da dureza do pão que tinha comprado na véspera. Senhora, disse meu patrão indignado, faço pão há 15 anos. E ela vai e responde, ah é? Retorquiu ela prontamente, pois não deveria ter esperado tanto tempo para vender. E aí na sequência, a atividade 5 pede o seguinte, copie o discurso direto da piada no espaço abaixo. E aí basicamente são as falas dos personagens, eu só reproduzi elas aqui abaixo, ok? E está contido aqui nesta parte da piada. Na sequência, na atividade 6, pede que você passe para o discurso indireto a resposta acima, ou seja, a fala dos personagens. E eu coloquei da seguinte forma. O dono da padaria disse que faz pão há mais de 15 anos, e a cliente furiosa respondeu que ele não deveria esperar tanto tempo para vender os pães. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 6. Na sequência, temos a atividade número 7, que pede que você reescreva os textos que se seguem usando o discurso indireto, ou seja, contando com suas palavras o que disse o personagem. E assim eu fiz. Na letra A temos o seguinte, a mãe disse-lhe, filho, agora não te posso atender, estou arrumando a louça do jantar. E aí eu coloquei como resposta o seguinte, a mãe disse ao filho que não poderia atendê-lo, pois estava arrumando a louça para o jantar. Na sequência, a letra B, temos o seguinte, a Elsa gritou, feche a janela para parar esta corrente de ar. E aí eu coloquei como resposta o seguinte, Elsa gritou para fechar a janela para poder parar a corrente de ar. Na letra C, o pai disse-lhe, vai brincar e deixa-me ouvir as notícias. E aí eu coloquei como resposta, o pai disse, para brincar e deixá-lo ouvir as notícias. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade.
E é isso aí, turminha. Finalizamos mais uma semana do PET. Já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se você está gostando dessa sequência de vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.